Muito boa noite a todos e todas que estão aqui na nossa sala de bate-papo para mais esta live de quinta-feira. Quinta-feira já se tornou para nós o dia de formação online. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos continuar hoje conhecendo e aprofundando a exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Vamos acolher o nosso convidado de hoje. Nosso convidado para falar da vocação à santidade é o padre Edson Pereira de Oliveira, mais conhecido como Padre Edinho, né? Todo mundo conhece o Padre Edinho. O padre Edson Pereira de Oliveira é pouco conhecido, mas o Padre Edinho é muito conhecido. E o Padre Edinho é o atual reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Beata Inhaxica, uma santa aqui da nossa terra. Então, nós quisemos convidar o Padre Edinho para essa noite por duas razões. Primeiro, porque ele está lá, cuidando, zelando e convivendo com a santidade da Beata Inhaxica. E segundo, porque na maior parte do ministério presbiteral do Padre Edinho, que é um padre jovem, ele se dedicou às vocações, ao trabalho com as vocações. Então, ninguém melhor que consegue juntar essas duas coisas, a vocação e a santidade, e nos ajudar a compreender esse capítulo primeiro, que tem por título O Chamado à Santidade. Todos somos chamados. Boa noite, Padre Edinho, bem-vindo. Boa noite, Padre Jean, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, para partilhar um pouquinho sobre essa encíclica tão bonita do nosso querido Papa Francisco. Vamos lá, então. Bem-vindos todos e todas. Quem será que leu e se preparou para este primeiro capítulo? Quem não leu ainda, vai ler essa semana. Quem já leu, vai compreender melhor a exposição do Padre Edinho. E agora eu passo a palavra para o Padre Edinho, para que ele, então, nos apresente esse primeiro capítulo da Gaudete et Exsultate. Depois da apresentação do Padre Edinho, como de costume, nós vamos fazer as nossas perguntas, as nossas partilhas, as nossas ideias compartilhadas, no sentido de aprofundar o nosso conhecimento desta exortação apostólica. Muito bem, Padre Jean. Foi um convite muito especial falar sobre esta encíclica tão profunda, tão bonita do nosso querido Papa Francisco, essa exortação apostólica, e falar também sobre esse primeiro capítulo, que é o chamado à santidade. Como o senhor bem disse, eu trabalhei durante 6 anos da minha vida como formador no seminário diocesano em Campanha, 3 anos e meio como reitor do propedêutico e 2 anos e meio como reitor da filosofia. E quando nós falamos em chamado, vem sempre à tona o tema de vocação. A nossa vida, ela é, em primeiro lugar, uma vocação, e como cristãos, aquele que é vocar é chamado a viver uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida para Deus. E o Santo Padre vai colocar justamente no início, como primeiro capítulo, esse tema, chamado à santidade. O chamado à santidade brota, em primeiro lugar, do nosso batismo. Se Deus é santo, Ele quer que todos nós também sejamos santos. Eu acho bonito aquela metáfora medieval que explica para nós o que é a santidade. A santidade não é transmitir algo de próprio somente, mas é como os planetas, como a Lua, não tem brilho próprio, mas reflete a luz do Sol. O Sol é Deus.
A luz e a santidade é de Deus. E nós, como seres humanos, partícipes da graça de Cristo pelo batismo, nós refletimos no mundo com os nossos gestos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, esta luz que vem de Deus. E a igreja, ela desde os primeiros séculos, vai colocar pessoas que viveram de forma heróica, de forma profunda, uma vida de doação, de entrega a Deus, e que hoje, no já da eternidade, tem a capacidade de nos encorajar e de nos acompanhar junto de Deus. O santo é aquele que junto de Deus intercede por nós. Eu acho muito bonito pensar nessa comunhão e entender que aquele que está junto de Deus não está lá à toa, mas está lá rezando, pedindo, intercedendo por nós que passamos por esta vida, a fim de um dia nós também estarmos com Ele, contemplando da mesma alegria. É muito próprio da nossa cultura entender assim: olha, quem experimenta algo bom jamais quer guardar aquilo só para si. Quem experimenta algo bom quer partilhar. O santo, a santa, que experimenta a glória de Deus, quer que todos nós nos salvemos, quer que todos nós alcancemos essa graça de Deus. Lá na matriz da minha terra natal, de São Tomé, tem uma pintura muito bonita na parte maior da igreja, né? Não no altar maior, mas na parte do povo. E essa pintura é chamada de A Glorificação de São Tomé. E São Tomé está entrando no céu, recebendo uma coroa de rosas vermelhas, porque foi martirizado, e tem uma faixa na sua mão. E nessa faixa está escrito justamente esta frase: Senhor, salvai a todos. Ou seja, o autor, o pintor, quis transmitir para todas as pessoas que adentrassem aquela igreja o desejo do santo, que a sua vida, que o seu testemunho, que a sua morte, que a sua doação fosse um convite ao ser humano para buscar a salvação e a Deus para que salvasse todos os seus filhos, concedendo a alegria que ele já contempla ao estar diante de Deus. Então, os santos são inúmeras testemunhas que nos encorajam no passado, pela vida, pela entrega, pela doação, no presente, porque vivemos também entre santos, que muitas vezes não percebemos, mas estamos entre santos, e até santos muito próximos, como vai dizer a carta de São Paulo a Tito, a sua mãe, a sua avó, pessoas muito próximas de Deus. E nós, na nossa experiência de vida, também, às vezes, encontramos pessoas de uma vivência tão profunda, tão amorosa, tão grandiosa, né, com Deus, que são também sinais para que nós possamos continuar a nossa vida de crescimento espiritual. Os santos, eles mantêm laços de comunhão, de amor, comunhão conosco. Como eu já havia dito, eles estão no céu, não para ficar descansando eternamente, mas eles estão no céu intercedendo por nós e pedindo a Deus que cuide de nós que estamos a caminho. E nós somos convidados a perceber que a vida exemplar e heróica desses homens, destas mulheres, elas são valiosas a Deus, são valiosas a nós, porque foram vividas à imitação de Cristo. Ninguém se salva por seus méritos. Todos nós nos salvamos vivendo uma vida segundo o preceito de Jesus, segundo a palavra de Jesus. E os santos alcançaram esta graça porque viveram uma vida seguindo o testemunho de Jesus. No segundo momento, o Santo Padre vai falar dos santos ao pé da porta, ou seja, os santos que batem a nossa porta, que estão muito próximos de nós. Não existem apenas os santos que são reconhecidos pela igreja. Existem muito mais santos no céu. Santo é todo aquele que habita na eternidade. O Senhor, ele santifica seu povo, de modo que ninguém vai se salvar sozinho.
nós dependemos do outro para nos salvar. E a santidade, ela vai brotar de um povo simples também, de um povo paciente, de um povo que cumpre a sua missão. Às vezes esperamos ver apenas grandes gestos de santidade, fatos heróicos ou até milagres esplendorosos, mas nós somos chamados a reconhecer que na simplicidade, na pequenez, na humildade, nós encontramos os grandes sinais de santidade. Nós aqui na Diocese da Campanha somos pessoas muito privilegiadas. Nós vivemos numa diocese chamada a Diocese de Santos. A Diocese da Campanha já tem beatificada a nossa querida Beata Nha Chica, uma mulher simples, analfabeta, descendente dos escravos, que viveu a sua vida numa cidade pacata e que cultivou uma vida de profunda devoção a Nossa Senhora, de amor a Jesus Cristo e a sua palavra e de cuidado com os pobres. Nha Chica viveu numa casa pequenina de terra batida, no final da cidade, no alto do Morro das Cavalhadas, hoje Rua da Conceição, aonde vai viver uma vida de total entrega a Deus, optando por não se casar. Ou seja, ela preferiu, escolheu um desposar-se de Deus, um encantar-se por Deus para cuidar dos pobres. A sua mãe, antes de morrer, e segundo a história, ela morreu em pouca idade, de Nha Chica, ela vai dar esse conselho para Nha Chica, que ela não se case para poder servir, viver melhor a religião e praticar a caridade, a ponto dela ser chamada desde cedo de mãe dos pobres. Não tinha muita coisa, não tinha muito dinheiro, e o dinheiro que recebe como herança ainda doa para dourar o altar da matriz de Nossa Senhora do Monte Serra. Mas tudo que chegava à sua mão, ela partilhava com os pobres. A sua vida e o seu testemunho de fé foi tão valioso que muitas pessoas vinham para ouvir seus conselhos e para desfrutar do seu dom de clarevidência, capaz de perceber as coisas que as pessoas não percebiam, de discernir algo no futuro da vida das pessoas, de encontrar o que estava perdido. Então, tudo isso, e ela vai dizer assim, não é mérito meu. Não é mérito meu. E ainda tem aquela frase forte dela que ela diz ao Dr. Muná, eu não sou uma santa. Eu sou uma pobre analfabeta que rezo com fé. E tudo acontece pelos méritos de Nossa Senhora, Maria Santíssima. É Deus que atende pelos merecimentos de Nossa Senhora. Então ela percebe que ela é um instrumento usado por Deus na sua humildade, na sua pequenez, na sua simplicidade, para fazer com que a graça de Deus chegue à vida das pessoas. A Diocese da Campanha ainda é mais enriquecida. Temos o Beato Padre Vitor, o primeiro mineiro, negro, sacerdote, que viveu muitos sofrimentos, foi muitas vezes rejeitado pelas pessoas por causa da sua cor, mas que depois que entrou no seminário, vai ser perseverante e vai ser ordenado sacerdote, enviado para a cidade de Três Pontas, e lá vai passar 53 anos do seu sacerdócio, em uma vida de caridade, oração, pastoreio, fé. É um testemunho de vida muito grande que ilumina a vida de todo sacerdote, a ponto do Papa Francisco dizer que ele era um pastor zeloso, né? E nós sabemos que deveria ser logo canonizado, assim como a Beata Nha Chica, porque é um exemplo para os sacerdotes do mundo inteiro, ela um exemplo de leiga para o mundo inteiro, para que as pessoas possam viver a sua fé. E a marca profunda dos dois é a caridade. Até o livro, um dos livros principais do Beato Padre Vitor, ele é chamado de o apóstolo da caridade. E a Nha Chica, ela traz a marca em si de ser a mãe dos pobres. Então, o cuidado, a caridade, o zelo com o pequeno
marca muito a vida desses dois personagens já reconhecidos pela igreja. Mas nós temos em processo Dom Otton Mota, nosso terceiro bispo diocesano, marcado pela acolhida, pelo cuidado com as famílias, homem de fé profunda, de um carinho imenso com os padres e com o povo da cidade de Campanha, né? Então, é um servo de Deus e nós esperamos um dia vê-lo também na glória dos altares. E a nossa mãe, a Madre Teresa Margarida, do coração de Maria, essa mulher que viveu uma vida simples no Carmelo, de oração, de devoção, de piedade, de zelo para com as irmãs e para com todos que se aproximavam do Carmelo. Então, nós estamos num lugar onde temos a proximidade dos santos, de homens, de mulheres, que são testemunhas para nós dessa entrega, desse amor, dessa doação. Então, nós somos um povo que podemos sentir mais próximo essa santidade. Enquanto muitas dioceses ainda não têm nem um servo de Deus, nem alguém beatificado ou canonizado, nós temos 4. Então, digamos que temos bastante santos ao pé da nossa porta e que mostram para nós que a santidade não é algo impossível, mas é algo possível e muito desejável. É isso que o Santo Padre ele vem mostrar para nós nesta exortação apostólica. Deixemo-nos estimular pelos sinais de santidade dos mais humildes deste povo, olhando para a vida destas pessoas que viveram uma vida santa e também de outras pessoas que marcam a nossa vida de fé. Eu, quando me aproximo do Dia de Todos os Santos, eu recordo que nessa celebração a igreja lembra dos que são canonizados e dos que estão no céu, mas que não são reconhecidos como santos. Porque todos que estão no céu já são santos, já participam da santidade de Deus, já foram iluminados por Deus. Então, ao olhar esse momento tão importante da nossa fé, nós devemos perceber que convivemos com santos, convivemos com pessoas que estão no céu, que são exemplo de vida, de dedicação, de entrega, e que nos inspiram também a desejar a mesma coisa. Às vezes, muitas pessoas têm aquela visão de um santo como uma imagem de gesso, que não tem movimento, como se a vida do santo fosse completamente fora da realidade, completamente aleatória à nossa vida comum, como se não houvesse meio de nós nos santificarmos com a vida que nós levamos. Eles são santos porque são especiais, porque foram predestinados para isso. Ora, meu irmão e minha irmã, todos nós fomos predestinados à salvação pelo batismo. Todos nós somos chamados e convidados a viver esta fé e a testemunhar Jesus com a nossa vida. Os sinais de santidade existem na Igreja Católica, mas o Papa vai dizer também para nós que eles existem fora da Igreja Católica e principalmente entre os cristãos. E cita aqui o documento do próprio São João Paulo II, Novo Milênio Iniunt, aonde o santo São João Paulo II vai dizer, na virada do milênio, que dentro das igrejas cristãs, ortodoxos, católicos, anglicanos e protestantes, há também muitos exemplos de santidade. Do mesmo modo que Deus chamou essas pessoas maravilhosas para viver esta fé, para testemunhar essa fé, para dar esse testemunho, o Senhor também nos chama. O chamado à santidade, como eu já disse, não é para algumas pessoas específicas. É para todos nós batizados. Esse chamado, ele deve vir à nossa vida e deve penetrar o nosso interior para que nós descubramos do nosso modo, do nosso jeito, o caminho para encontrar a santidade. Não precisa você ser padre, não precisa você ser bispo, não precisa você ser religioso. Você, como leigo, como padre, como bispo, como religioso,
você pode se salvar. A Diocese da Campanha, mais uma vez, tem uma riqueza. Nós temos uma leiga, que é a Beata Inha Chica, que já está na glória dos altares. Nós temos uma religiosa, a Nossa Mãe, de Três Pontas. Nós temos também um sacerdote, o Padre Vitor, que já está beatificado. Nós temos um bispo, que é servo de Deus. Em todos os meios da vida, nós encontramos um exemplo para seguir e para perceber que santidade é para todos nós. E cada um, pelo seu caminho, vai ser sinal de santidade. Vai mostrar ao mundo essa santidade. O Papa ainda quis valorizar nesse tema, nesse capítulo, o gênio feminino, ou seja, a importância das mulheres santas na vida da igreja. E quantas não são as santas que nós veneramos? Nós aqui na Diocese temos metade, né? A Beata Inha Chica, Nossa Mãe, que também é serva de Deus, as duas que viveram uma vida de entrega, de amor, de esposamento com Deus, e são grandes sinais para a nossa vida, para a nossa missão. E a partir do testemunho dessas grandes pessoas que viveram o Evangelho, que viveram essa vida de santidade, todos nós devemos nos entusiasmar e animar e dar o melhor de nós mesmos na nossa fé, no testemunho cristão. Nós não podemos querer viver uma fé de qualquer jeito, alcançar o céu se for possível. Não. Para o cristão, o céu não tem que ser se for possível. Ele tem que ser o grande desejo do nosso coração. Ele tem que ser a realidade que nos impulsiona a viver a nossa fé. Não podemos querer alcançar o céu, né, de qualquer forma. Às vezes eu ainda brinco com algumas pessoas e falo, olha, nós brasileiros temos o jeitinho, que é um defeito. O jeitinho brasileiro é um defeito que nós temos de querer resolver as coisas muitas vezes com malandragem. Mas com Deus não tem, não. Na hora que chegarmos na eternidade, na hora que formos apresentar as nossas obras, Deus sabe muito bem o que a gente fez e o que a gente não fez. Então, nós devemos viver uma vida da melhor forma possível, inspirados por essas pessoas valiosas, para podermos merecer o grande prêmio para nós, que é o céu. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu percebo, que existem muitos católicos que perderam a dimensão de eternidade. Parece que a única vida que necessita ser vivida e que vale a pena ser vivida é essa. É como se não existisse vida eterna. E tem gente que ainda fala, o céu é aqui, o inferno é aqui. E eu ainda digo, ora, não. Aqui a gente colhe algumas coisas que a gente planta. Mas se aqui é bom, o céu é muito melhor. E se aqui tem dificuldade, o inferno é bem pior. Mas nós não estamos aqui para poder ir para o inferno. O nosso objetivo não deve ser ir para o inferno. Nós estamos aqui para ir para o céu. O cristão, ele é batizado, ele é consagrado para a eternidade. O nosso foco, o nosso objetivo é o céu. Mas você só vai ganhar o céu se você manter os seus olhos fixos lá, mas os seus pés aqui no chão. Não dá para chegar no céu sem viver uma vida na terra. E uma vida bem vivida. Isso me faz recordar uma oração coleta que vem no 17º domingo do tempo comum, que me marca o ano inteiro. Nessa oração, a gente faz o seguinte pedido a Deus: ajudai-nos a bem usar as coisas que passam. A oração ainda diz assim: Senhor, redobrai de amor para conosco, para que, usando de tal modo as coisas que passam, possamos abraçar as que não passam. Então, nós pedimos que Deus nos ilumine nesta vida para usar da melhor forma possível as coisas que passam, a vida nesse mundo, com tudo que tem nesse mundo, para poder abraçar as que não passam, que é a vida eterna. O santo é aquele que sabe usar da melhor forma possível estas coisas passageiras, estas situações passageiras, pelo bem maior, né?
E do mesmo jeito, o Senhor, ele vai chamar a você. O quarto ponto, ele chama a ti também. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e testemunho onde quer que você se encontre. A santidade, ela vai acontecer na sua vida. Se você é esposo, é esposa, você vai ser santo sendo um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, sendo um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã. Você pode se santificar no trabalho. Você pode se santificar na escola, nas suas atividades. Você pode se santificar na juventude, na velhice, em qualquer realidade da sua vida. Você pode alcançar esta santidade. Então, o verdadeiro sentido de ser santo é, então, escolher Deus sem cessar. É Deus que é o norte de todas as suas situações, de todos os momentos que você passa na sua vida. Às vezes, tem pessoas que pensam que amar a Deus com toda a integridade do seu ser, sobre todas as coisas, é viver uma realidade fora desta realidade com Deus. Mas eu interpreto de maneira diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, é colocá-lo como paradigma para você entender todo o resto. Como o modo de compreensão, o modo de ver, ou seja, é ver tudo o que existe com os olhos de Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar o projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida, acima do nosso projeto pessoal. Assim como fizeram os santos. Deixaram o Espírito inspirar-lhes para que eles pudessem dar testemunho em pequenos gestos. Dar testemunho a partir da realidade que viveram. Eles foram santos aonde Deus os colocaram. Às vezes nós queremos ser santos. Eu vou ser santo se eu for freira, se eu entrar no convento, se eu entrar no Carmelo. Não. Você vai ser santo aí na sua casa, aí na sua família, aonde quer que você esteja. Eu vou ser santo se eu for padre. Não. Você não vai ser santo dentro da casa paroquial só, não. Você vai ser santo onde quer que você está inserido. Então, Deus usa da realidade que está à nossa volta para nos santificar. O Papa até coloca alguns exemplos de santidade na vida das pessoas simples, para mostrar que a santidade cresce conforme a gente opta por realidades mais profundas. Ele diz, olha, se você está conversando com uma senhora na rua, e essa senhora começa a falar mal de outra pessoa, se você pensa no íntimo do seu coração, eu não quero falar mal do outro, eu não vou falar mal. Mesmo que eu sinta vontade, eu me seguro, eu já dei um passo para a santidade. Eu já cresci para a santidade. E dá o exemplo, olha, a mãe chega em casa cansada do serviço, ou passa o dia todo trabalhando com tantas realidades que a cercam, e a sua filha ou seu filho, lá 9, 10 horas da noite, quer partilhar algo seu, a mãe senta, escuta, suporta o seu cansaço, suporta o seu sono para dar atenção ao seu filho, à sua filha. Isso é santidade. Ou seja, a santidade, ela começa nos pequenos gestos. Quando eu mudo o meu modo de ser, que muitas vezes pode ser rebelde, para abraçar aquilo que é da vontade de Deus, a virtude. Então, quando eu corro atrás da virtude, eu vou crescendo em santidade. Eu vou alcançando esta santidade. Através dos desafios maiores que acontecem na nossa vida, o Senhor nos convida a novas conversões. Olha, as pessoas às vezes entendem os grandes sofrimentos da vida, seja, às vezes a pessoa tinha uma boa quantidade de dinheiro, de repente ela perde
estava na riqueza, na bonança, cai na pobreza. Às vezes uma pessoa está bem de saúde e de repente cai na cama e vai experimentar a doença. Às vezes acontece alguma situação limite no meio da sociedade, por exemplo, uma perseguição à sua fé. Nessas situações, nós não somos chamados a ser lamuriadores, a ficarmos murmurando. Ou, por exemplo, o que nós estamos passando na pandemia. Esta é uma excelente ocasião para nós aprimorarmos a nossa fé. O santo, ele não se santifica nas facilidades somente, mas o santo é aquele que sabe olhar a realidade que o cerca e tirar dela uma grande lição de transformação. Digamos, o Papa vai dizer isso. Ele usa dos momentos de provação, dos momentos de dificuldade, para poder se converter, para poder se transformar. O santo não é perfeito. O santo, ele é marcado pelo pecado, pela fraqueza. Mas conforme o Papa vai mostrar mais adiante, o que importa não é a quantidade de pecado que o santo vai ter, mas é o conjunto da sua vida. Então, mesmo que nós tenhamos uma vida marcada pelas nossas fragilidades, no final, o que vai marcar profundamente a nossa vida é o comprometimento com Jesus Cristo e o seu projeto. É isso que vai fazer a diferença. Com muitos gestos, pequenos, grandes, nós vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para nós. É bonito perceber que Deus tem um projeto de santidade na vida de cada um. Eu costumo dizer assim, que ninguém vem a esse mundo para poder ser uma luz apagada, a gente brinca, ser um passanágua de botina, uma pessoa que não faz diferença na vida de ninguém. Todos nós vimos a este mundo, estamos neste mundo para uma missão especial. Deus tem uma missão especial. E essa missão acontece, né? É o que nós vamos chamar de santidade, é o que a igreja vai chamar de santidade. Então, nós devemos aprender a aproveitar a graça de Deus e deixar Deus nos moldar conforme Ele quer. Nem todos os santos não são iguais. Cada um viveu a sua vida num tempo e numa situação, e tinha um gênio diferente. Cada santo tem uma virtude especial. Cada santo tem uma história especial. Assim como cada pessoa humana. Tem uma vida, tem uma localidade, tem uma história, tem um momento que está vivendo. Então, nós devemos entender que Deus tem um projeto de santidade na vida de cada um de nós. E eu vou ser santo, não para ser igual ao santo fulano, ao santo ciclano, mas eu vou ser santo, deixando que o rosto de Cristo, o Espírito de Deus, suscite em mim uma face, né, um sinal do próprio Cristo, da sua riqueza infinita para a vida das pessoas. Cada santo é uma missão, e é isso que vai falar para nós o ponto 5. A vida na terra é caminho de santidade. Como eu já disse anteriormente, ninguém se salva apenas focando no céu. Nós nos salvamos com os olhos do céu, mas com os pés no chão. Você percebe, por exemplo, a história da Beata Inha Chica. Ela traz na sua imagem, e eu acho muito interessante a sua iconografia, o terço em uma mão. Por quê? Era a sua oração preferida. E lembra para nós justamente o quê? A sua devoção profunda à Nossa Senhora. Mas, do mesmo modo, a sua mãozinha está estendida. E por que está estendida? Porque a sua vida foi uma doação. Mãos fechadas, como a gente diz às vezes na propaganda do dízimo, mãos fechadas permanecem fechadas. Então, as mãos abertas lembram que a sua vida foi uma doação. Ela está, ao mesmo tempo, pronta para te ajudar, como ela sempre foi pronta em sua vida, para doar o que tinha, né? Ninguém batia a sua porta e voltava para casa sem nada, mas, ao mesmo tempo,
ela está com as mãos estendidas para poder acolher a sua prece e levar a Deus. Mas na imagem dela nós vemos essas duas realidades, a oração e a prática. A fé vivida na vida. A oração, ela vai ser testemunhada pela prática e pela vivência da missão no tempo presente, na vida, na sua história. Né? A vida que nós vivemos nesse mundo é caminho de santidade. A missão do cristão só se compreende a partir de Cristo em seus mistérios. O Cristo, ele viveu a sua vida ensinando o ser humano a viver uma vida de verdadeira humanidade, de verdadeira profundidade, né? Tem até uns textos que nos mostram, que diz assim, que Jesus foi tão humano, mas tão humano, que só podia ser divino. E quanto mais o Cristo deixou a sua humanidade refletir, ele mostrou para nós a sua divindade, o seu amor, a sua entrega, a sua doação, e nos apontou também que a partir da nossa realidade humana, vivendo os seus mistérios, mergulhando a nossa vida na sua paixão, morte e ressurreição, nós vamos alcançar a santidade que nós esperamos, nós vamos alcançar a vida em Cristo. A santidade é Cristo que ama em nós. É uma caridade plenamente vivida. Ou seja, como eu já disse, ninguém é santo por seus méritos e ninguém é santo por si só. Eu sou santo, eu vou viver uma vida de santidade, quanto mais eu me configuro a pessoa de Jesus e eu deixo Cristo amar o próximo em mim, demonstrar o amor que teve pela humanidade através dos meus gestos, palavras, atitudes, pensamentos e, acima de tudo, com uma vida de profunda doação. Então, quanto mais eu demonstro esse amor pelo próximo, esse cuidado pelo próximo, essa dedicação pelo próximo, mais eu vivo uma santidade e mais eu reflito no mundo a luz que é Cristo, a luz do amor de Cristo. O santo, mesmo vivendo uma vida de busca pelo céu, uma vida de busca pelo que é certo, busca pelo que é correto, ele não vai ser livre das suas falhas. O santo, como eu já disse, ele também experimenta o pecado. Ele experimenta a sua fraqueza, né? Então, a partir dessa realidade, nós somos convidados a perceber que mesmo que eu tenha falhas, mesmo que você experimente a dor, o sofrimento, mesmo que você tenha, como diz São Paulo, aquele espinho na carne, nós todos somos chamados a entender que santidade é para nós. Você nunca pode colocar no seu coração que santidade não é para você. Santidade é para mim, santidade é para nós. E mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu erre, e às vezes erre muito, eu não posso desistir desse caminho. Então, o santo não é aquele que acerta em tudo, que acerta sempre, que nunca erra, que é perfeito. O santo é aquele que permanece na caminhada, que reconhece seus erros e que busca uma vida de santidade, que busca uma vida de mudança, de conversão. Então, o santo é aquele que se converte sempre. Nós temos grandes exemplos na vida da igreja, e um grande exemplo que nós temos é o exemplo de Santo Agostinho, que viveu uma vida completamente fora da fé por 30 anos e depois vai se converter e se tornar um dos grandes pilares da fé católica. Nós temos o exemplo de São João Paulo II, Papa, que se confessava toda semana. O Padre Jean, depois, também tem um exemplo bonito, se ele puder partilhar conosco, né? Um fato muito interessante, de perceber que a santidade, ela é algo que vai ser marcada pelo nosso comprometimento com Deus, pela nossa entrega a Deus e também pelas nossas falhas.
mas quanto mais eu reconheço os meus pecados, as minhas fraquezas, mais oportunidades de mudança eu vou ter, né? Então, o santo não é aquele que vai procurar o sacerdote com uma lista pequena de pecados. Muitas vezes o santo é aquele que vai chegar lá e vai apresentar um monte de pecados, porque ele reconhece mais, ele admite mais. E às vezes nós temos medo e dificuldade de admitir que somos pecadores. Quanto mais nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa pequenez, mais nós temos oportunidade e possibilidade de deixar aquilo para trás e ir para frente crescendo. Eu também preciso conceber a totalidade da vida como uma missão. Como o Papa falou, ele disse que o santo, o que marca na vida do santo, não são as falhas, mas é a sua totalidade de vida. Eu também devo compreender que a minha vida de santidade não se limita às minhas fraquezas. E às vezes as pessoas dizem, eu não sou santo e eu não vou ser santo, porque você fecha seus olhos, os olhos para as virtudes e olha somente para as suas fraquezas. E é um defeito, não sei se da nossa geração, ou de todo ser humano, ou de todas as épocas, nós somos muito bons para ver as falhas dos outros e até as nossas. Mas às vezes não enxergamos as nossas qualidades. Então a nossa vida não é feita só de erro. E se a gente esbarra no erro e para no erro, nós perdemos a oportunidade de investir, né, mais na conversão, mas investir ainda mais nas virtudes que a gente tem, que nós temos, em vista de poder crescer e levar a cabo e à frente esse nosso desejo de santidade. Então, o santo não é um ET, um extraterrestre, um fora da Terra. O santo é um terreno, um ser terrestre. E como vai dizer Jesus no Evangelho de São João, e até o nosso querido Monsenhor Ditinho colocou numa música que ele fez para a Beata Inha Chica, o santo é aquele que está no mundo, mas sem pertencer ao mundo. E o mundo aqui no sentido negativo, ou seja, aquele mundanismo, aquilo que nos prende à terra, que nos faz sermos pessoas apenas marcadas por realidades passageiras. Então ele está entre as realidades que passam, mas ele sabe que é cidadão do infinito e que o seu destino é as realidades eternas. Quisera Deus que todos nós consigamos identificar a mensagem, a palavra que Deus quer transmitir ao mundo através da nossa vida. Como eu já disse anteriormente, Deus tem uma missão especial para transmitir ao mundo através da minha vida de santidade e da sua vida de santidade. Os santos reconhecidos pela igreja são heróis. Viveram de modo heróico, de modo bravo, com bravura, essa missão que Deus preparou para eles. E eu? E você? Nós somos chamados também sem medo e sem receio, porque às vezes nós temos receio de deixar Deus agir e perdermos as rédeas da nossa vida. E deve ser até interessante que quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus e deixamos Deus cuidar, nós vamos caminhando, discernindo o que Deus quer de nós, mas Deus é que vai conduzindo a nossa vida. Ele faz da nossa vida até muito mais do que a gente esperou. Ele oferece para nós oportunidades grandiosas de nós irmos além do que nós estávamos esperando da nossa vida. Então, o plano de Deus é muito maior que o nosso plano. Às vezes nós temos medo de deixar, de entregar a nossa vida ao plano de Deus e Deus sufocar os nossos desejinhos, os nossos sonhos pequenos. E aí, então, nós acabamos ficando meio que mesquinhos, pequenos, de cabeça pequena, diante do projeto de Deus. O que Deus tem para nós, o que Deus deseja, o que Deus sonha para nós, vai muito além da nossa compreensão. A atividade que santifica é o ponto 6. A tua missão
é inseparável da construção do reino de Deus. Às vezes, nós pensamos que você ser santo, né, como eu já disse, tem muitas pessoas que têm essa mentalidade, e o próprio Papa vai citar isso aqui, que ser santo é você viver uma vida apenas oracional, apenas espiritual no sentido de rezar. Mas a fé, ela não pode dissociar a prática das atividades celebrativas. Então, de modo que eu não posso dizer que estou buscando a santidade se eu rejeito a missão que a santidade implica na minha vida para a construção do reino de Deus. Então, santidade é marcada pelo dado da fé, mas pelo dado da prática, do testemunho, da construção desse reino. Não é saudável a fuga do encontro e do serviço. Às vezes as pessoas pensam que para se salvar e para se santificar, elas devem se afastar das pessoas, se isolar. E muitas vezes a comunidade, ela é um lugar onde nós vamos enfrentar as tentações. Dentro da comunidade, em qualquer atividade que você trabalha, seja como leitor, como ministro, como catequista, como membro da pastoral do batismo, como padre. Quando nós estamos perto de outras pessoas, nós vamos enfrentar embates. Nós vamos enfrentar desafios. O encontro, ele é muito positivo, porque ele vai gerar, às vezes, atrito. E o atrito é positivo, porque eu sou chamado a rever a minha atitude diante da atitude do próximo. Então, às vezes, as pessoas queriam e desejariam que dentro da igreja não houvesse confusão nenhuma, que todo mundo fosse santinho, perfeitinho, bonzinho. E, na verdade, a santidade vai se construir, muitas vezes, no embate, né? Nas tentações, nas dificuldades que nós vamos passar com o próximo. Então, não dá para ser santo sozinho. Não dá para ser santo isolado. Não dá para ser santo sem a missão no mundo, na comunidade, na sociedade. Nós precisamos do próximo para nos salvar. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos dentro da comunidade. O risco de relegar para o segundo plano da nossa missão no mundo em busca de uma paz interior. Muita gente foge da sua missão no mundo, porque o cristão, ele vai enfrentar provações. Testemunhar a fé no mundo que nós vivemos é muitas vezes arriscado, porque nós não estamos lidando numa sociedade de cristandade, onde todo mundo pensa como nós pensamos. Pelo contrário, nós vivemos numa sociedade adversa. E estar nesta sociedade adversa, com os valores cristãos, você muitas vezes vai enfrentar provações. Então, não é saudável para a sua fé fugir desse embate, esconder desse embate, esquivar desse embate. É preciso ter coragem, como os santos tiveram. E alguns foram tão corajosos a ponto de dar a própria vida, de derramar o seu sangue pelo testemunho do Evangelho. Eu, quando vou celebrar a festa de algum mártir, como hoje nós estamos celebrando São Josafá, que foi mártir da unidade entre os cristãos e os ortodoxos, me vem à mente que o credo, que é o símbolo da nossa fé, que é aquilo que a gente crê por primeiro, para chegar à nossa boca, ele teve um preço muito alto. E não foi dinheiro, não. Foi sangue. Muita gente deu a vida, muita gente deu suor, muita gente se entregou corajosamente para que você pudesse professar a sua fé hoje. Então, isso muitas vezes nos faz repensar a nossa atitude de católicos, de cristãos, a nossa garra, o nosso entusiasmo, a nossa coragem diante da realidade que nos cerca e diante do testemunho que a fé nos exige de nós. O que deve nos mover ao trabalho pastoral, ao testemunho da fé,
a vivência na comunidade, a realizar qualquer atividade em nome de Cristo, na igreja ou no mundo, não deve ser a ansiedade, o orgulho, a necessidade de dominar ou até aparecer. Então, o que deve mover a nossa busca pela santidade não são esses sentimentos negativos, mas é uma configuração a Cristo. E nisso o Papa vai mostrar que nós devemos buscar uma espiritualidade a partir daquilo que nós vivemos. Uma espiritualidade do catequista, uma espiritualidade do ministro leitor, uma espiritualidade do ministro acólito, uma espiritualidade do ministro da Eucaristia, a partir daquilo que você faz. Mas, acima de tudo, uma espiritualidade na missão. Ou seja, tudo que você faz na igreja não deve ser feito automaticamente e de uma forma ativista. Fazer porque tem que ser feito ou fazer por fazer. Mas você deve fazer porque você crê. A tua fé, o teu modo de acreditar, ele vem em primeiro lugar e te impulsiona para aquilo. A motivação não está em saciar seus desejos, suas vontades, ou até mesmo a igreja não pode ser um lugar onde é uma terapia ocupacional. Eu não tenho nada para fazer em casa, então eu vou servir na igreja. Isso não é o que vai motivar a sua espiritualidade. O que vai motivar a sua busca pela santidade ou aquela atividade que você realiza é uma espiritualidade de entrega. Né? E o Papa ainda coloca que no final das 3 primeiras encíclicas, né, que ele escreveu, ele vai exortar a busca de uma espiritualidade missionária. A busca de uma espiritualidade ecológica e a busca de uma espiritualidade familiar. A missão, na Evangelium Gaudium, a ecológica na Laudato Si, e a espiritualidade na Amoris Laetitia. Essas 3 escritos do nosso querido Papa Francisco. Deve-se valorizar os momentos de quietude e silêncio diante de Deus, frente às novas oportunidades de preenchimento fornecida pelos tempos presentes, pelos tempos que nós estamos vivendo. Olha, o Papa não quer dizer que nós devemos viver uma espiritualidade apenas da prática, mas os momentos de recolhimento, os momentos de silêncio verdadeiramente orantes devem ocupar um espaço que muitas vezes nós temos deixado para outras coisas, para prazeres efêmeros, para momentos passageiros, para o próprio celular, para o uso das mídias. E às vezes nós ocupamos o nosso tempo livre, ele vai dizer até mais embaixo, no próximo parágrafo, com coisas que não nos levam a nada. Passamos tanto tempo mexendo no Facebook, mexendo no Instagram, né? E tudo isso mostra para nós e nos chama a atenção que queremos, às vezes, preencher o nosso corpo com uma boa comida. Queremos preencher os nossos olhos com algo belo de se ver, mas que passa. Mas e o nosso coração? Quanto tempo do nosso dia nós perdemos com essas práticas íntimas, né, próprias da sua pessoa? Mas e quanto tempo nós tiramos para fazer um momento de recolhimento? É que nem aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para a imagem da Beata Minha Chica, que tanto nos ilumina. Numa mão, o terço, que lembra para nós a sua devoção, a sua prática de fé. E na outra, as mãos abertas, a sua caridade, a sua entrega. Isso mostra para nós que a nossa vida tem que ser assim também. São as 2 coisas que vão nos salvar, não apenas uma. E o Papa faz questão de deixar isso bem claro. Precisamos de um espírito de santidade que se impregne tanto a solidão como o serviço. Ou seja, você tem que tirar um tempo para o encontro com Deus, mas você tem que tirar também um tempo precioso para o cuidado com o próximo. Jesus sabia fazer muito bem isso. Quando chegava a noite, ele ia para o monte rezar e ficava horas
sozinho, no silêncio com Deus. Mas quando chegava o dia, ele ia para o embate com as pessoas, para o contato com as pessoas, para a vivência da proximidade. Então, nós não podemos pensar que para ser de Deus, para viver a santidade, eu tenho que ser apenas um eremita. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que a santidade, ela vai acontecer no contato com o próximo, na proximidade com o outro, em ser aquele bom samaritano que está ali diante da pessoa, diante do necessitado, na hora em que a pessoa precisa. A santidade, ela vai então nos tornar pessoas mais vivas, mais humanas. O Papa, ele chama atenção com essa frase: não tenhas medo da santidade. Ela não te tirará as forças, ela não te tirará a vida, e muito menos a alegria. O santo não é uma pessoa enfraquecida, mas pelo contrário, é uma pessoa fortalecida por Deus. O santo não é uma pessoa sem vida, mas ele vive uma vida a partir do projeto de Deus. Ele configura a sua vida, a vida de Cristo. O santo não é uma pessoa triste, mas ele é uma pessoa feliz e realizada, porque ele sabe que fez aquilo que Deus esperava dele. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Então, a nossa santidade, ela é vivida e ela é testemunhada. Quanto mais nós nos santificamos, fazemos frutificar, ou seja, eu me torno santo, quanto mais eu aproximo as pessoas de Deus. Não tenhas medo de apontar mais para o alto. Deixas que o amor de Deus te liberte. E aí, uma última frase desse capítulo diz o seguinte: existe apenas uma tristeza na vida, o de não ser santo. O Papa cita esse autor, Leon Bloy, que vai dizer isso. Existe apenas essa tristeza na vida, a tristeza de não ser santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. Muito bem, Padre Edinho. Muito obrigado pela sua explanação, por nos fazer adentrar neste capítulo 1º da Gaudete et Exsultate e compreender, com tantos exemplos que o Papa traz e que o senhor também trouxe, que todos nós somos chamados à santidade. Eu queria te mostrar uma coisa que eu encontrei aqui, e acho que o pessoal também vai gostar de ver. Olha só que beleza. Conhece esse lugar? Ah, muito bem. O Padre Edinho começou a sua explanação falando do teto da nave da igreja de São Tomé. Tá aí, ó. O teto da nave, a glorificação de São Tomé, não é isso? Quer comentar mais alguma coisa aí? Então, essa pintura que o senhor traz, ela é da nave mor, onde está o altar, né? Ela mostra o Cristo aparecendo ressuscitado para São Tomé. Não é a glorificação ainda? Não, é a outra pintura. Ah, e eu procurei a foto errada. Mas está muito bom. Olha só. Eu queria mostrar uma outra coisa, essa eu tenho certeza que está certo, não tem como estar errado, mas eu queria mostrar uma outra coisa para quem está aqui na nossa sala. Eu tenho já há alguns anos um blog chamado bv.nhaxica. Desde a beatificação da Nhaxica, eu tenho esse blog para falar de vez em quando algumas coisas sobre ela. Então, o endereço é lá, bvnhaxica.blogspot.com. E eu coloquei aqui nessa notícia, nesse texto que eu escrevi em 2012, Nhaxica e a Proclamação da República, lições para hoje. Né? O Padre Edinho sabe, mas não sei se vocês todos sabem, que a Nhaxica foi consultada pelo Marechal Deodoro perguntando a ela se era vontade de Deus
a proclamação da República. Então, não vou dar spoiler do texto, né? Mas você pode depois acessar aqui o site, o blog, né? bvnhaxica.blogspot.com. O último texto que eu publiquei em 2014, olha quanto tempo já faz, foi sobre o milagre do órgão. Depois foram vários na ocasião da beatificação, e depois eu me inteirei de outras coisas, mas não falei, não publiquei mais. Mas tem aqui uma boa quantia de textos interessantes sobre a Beata Inhaxica. Se você quiser conhecer mais, o Padre Edinho nos apresentou tão bem a Beata Inhaxica como modelo de santidade, como concretização desse chamado à santidade que o Papa nos fala na Gaudete et Exsultate. Olha, a Miriam colocou aí nos comentários, obrigado, Miriam, colocou aí o endereço para você acessar o blog. Acesse lá, deixe o seu like, o seu joinha lá e divulgue, né? Coloque para os seus amigos aí no Facebook esse convite para que eles também visitem o blog, leiam sobre a Beata Inhaxica. O Padre Edinho acho que teve algum problema lá na conexão dele, e enquanto ele não aparece de volta, já está chegando aí, ó, eu vou fazer aquela nossa propaganda de sempre. Se você precisa de uma arte digital impressa ou uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. O e-mail do Gustavo é gustavo@opçãoartesgraficas.net.br. Nós divulgamos aqui o trabalho do Gustavo, porque o Gustavo é parceiro das nossas lives sobre a mesa. Ele que todas as semanas, com muita dedicação, faz a nossa arte de divulgação. Pede para o gustavo.com.br. Muito bem, Padre Edinho, vamos às perguntas. Tem lá gente que já deixou para nós algumas perguntas lá atrás, olha. Eu vou começar com um comentário e tem uma pergunta, acho que já está respondida, mas o comentário vale a pena. A Belga diz assim: tem uma música do Vinícius de Moraes que diz: quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Eu penso que se eu passar pela vida sem fazer a diferença, não vai ter valido a pena, será sem sentido. E os santos fizeram a diferença. Eles mostraram que vale a pena viver com Deus. Então eu me cobro diariamente, diz a Belga. Mas ela continua dizendo: eu também me espelho em São Pedro, que foi tão teimoso, errou, pecou, negou, teve medo, e foi o primeiro Papa. Grande exemplo para mim. Será que não podemos ser santos? E aí, Padre? Podemos? Com certeza podemos ser santos, né? E mesmo sendo uma canção popular, traduziu claramente o verdadeiro sentido de ser santo. É viver a vida, mas viver uma vida neste mundo iluminada pela presença de Deus. A Carmina pergunta: Padre Edinho, nosso comprometimento com Deus nos leva à santidade e nos faz enxergar que o santo não é um ET. Como viver o chamado à santidade nos dias de hoje, fora da nossa zona de conforto, deixando Deus nos governar? Como mostrar ao mundo que quem está na garupa não governa a rédea? Como ser e fazer da vida ação, oração, santificação? Muito bem. O santo, ele é aquele que é dócil ao projeto de Deus.
É saber ler, como o próprio Jesus vai nos dizer, os sinais dos tempos, em qualquer realidade, em qualquer momento em que nós passamos na nossa vida. O santo é aquele que deixa Deus instruir, mas que é capaz, como a própria Virgem Maria, de dizer sim, faça-se em mim segundo a sua palavra, ou como o próprio Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não de uma forma a entregar a vida como se você não tivesse responsabilidade sobre ela, mas pelo contrário, é uma responsabilidade a partir da vontade de Deus, é a responsabilidade da vivência, da prática da fé. Então, o mundo hoje exige de nós cristãos uma resposta consciente, uma resposta orante, que vai transformar a realidade. Essa última frase dela, que é uma pergunta: como então transformar, como viver a nossa vida na forma de prática, de oração, santificação? É o caminho que a gente vai viver, deixando-nos guiar pelo Espírito de Deus, que suscita em nós esta imagem do Cristo para o mundo. É interessante perceber isso que o Papa apresenta, e que o senhor também salienta, de que a santificação não é um processo exclusivo da oração, né? Hoje existe muito essa mentalidade. Eu tenho que rezar muito para ser santo. Não tem que rezar muito, tem que rezar bem. E essa oração tem que frutificar na própria vida, né? Ela tem que se transformar em ação. Se essa oração ela te isola da comunidade, ela te isola do mundo, ela não vai te santificar, né? Com certeza. Uma pergunta aqui da Elza, muito interessante, a Elza Gadben, aí de Caxambu, sua vizinha aí, ó. Dom Otton Mota foi um exemplo de humildade e doação para a nossa diocese. É necessário a comprovação de milagre para que ele seja beatificado? E aí o senhor poderia nos dizer mais ou menos como é o processo de beatificação e canonização, né? Bom, primeiramente, a resposta é sim, só se o Papa dispensar, né, como o caso do São José de Anchieta, que ele dispensou o segundo milagre, né, mas o primeiro já existia. O processo de canonização, de beatificação, ele começa na diocese, primeiro por um reconhecimento, né, da pessoa, né, da existência da pessoa, é feita a exumação, é feita também o recolhimento dos testemunhos. Então, é criado um tribunal diocesano para a causa de beatificação. No caso de Dom Otton, foi criado esse tribunal, foi feita a sua exumação. As pessoas, antes de se criar esse tribunal, já haviam percebido e falado da fama de santidade de Dom Otton, já havia pessoas que rezavam e que recebiam graças pela sua intercessão. Então, esse tribunal ele tem a missão de recolher, em primeiro lugar, a sua vida, os fatos da sua vida, né? Ao recolher esses dados, é feito um documento que é chamado posício, né? Quando vai se criar esse tribunal, é pedido a Roma a licença para poder abrir a causa de beatificação, e veio positiva para o Dom Otton. Então, a partir desse momento em que foi feita a abertura da causa, criou-se o tribunal, fez-se a exumação, está se recolhendo, né, os testemunhos, a sua história de vida, foi feito um memorial na própria cidade de Campanha. Dentro de algum tempo, eles vão terminar todo esse processo diocesano, né? Vai se fazer, então, essa posício e será enviada para análise na congregação para a causa dos santos. No final, feita toda a análise, né, vai ser, então, decretado que ele se torna venerável, porque viveu uma vida heróica, viveu os sinais da presença de Cristo, seu testemunho de vida, como a senhora Elza bem colocou. E vai-se também aguardar e esperar esse milagre.
Esse milagre, ele gira em torno de compreender que o santo está junto de Deus, ele tem influência junto de Deus, porque foi através da oração feita para aquele santo, na intercessão, na intenção daquela pessoa que necessitava. Aconteceu algo que não foi provado pela ciência, não há uma explicação científica. E então, depois que aparece esse milagre, então ele é reconhecido aqui, é reconhecido lá no Vaticano, né, na Congregação para a Causa dos Santos. Então se marca a beatificação para que aquela pessoa possa ser venerada, beatificada. No caso dos nossos beatos, a beata Inha Chica, o beato Padre Vitor, depois de ter feito todo esse processo, né, acompanhou-se também, né, acompanha-se também a devoção que as pessoas têm, a continuidade do culto àquela pessoa, né? Então, vê-se, no caso, Três Pontas, um lugar onde há muita peregrinação, Baipendi, onde há muita peregrinação, né? E continuam surgindo os relatos de graça, a devoção a estas pessoas continua aumentando. Então, decide-se que essa veneração seja reconhecida para toda a igreja a partir de um milagre, né? E o pedido dos bispos também, através da canonização. Muito bem. O milagre para a canonização, ele tem que acontecer depois da beatificação, não é isso? Isso mesmo. Né? Não pode ser antes. O segundo milagre tem que ser depois da beatificação. E nós estamos à espera desse milagre. Eu costumo dizer que o milagre é o carimbo de Deus, né? A igreja faz aqui na terra e Deus carimba lá de cima. Então, quando a igreja propõe alguma coisa, o milagre é como esse carimbo, essa chancela que Deus dá lá do céu para confirmar aquilo que a igreja fez na terra, né? A Lúcia, também aí de Caxambu, pergunta o seguinte: o Papa Francisco insiste na necessidade da santidade em todos os âmbitos, inclusive na rede. Sabemos que o ambiente digital traz uma outra forma de inter-relação. Como viver esse chamado à santidade nas redes sociais? Bom, em primeiro lugar, né, nós agora temos um padroeiro da internet, né, o beato Carlos Acutis, que se santificou numa vida jovem, de entrega, de doação, de amor a Deus, mas foi um jovem que evangelizou e soube usar da melhor forma possível a internet para fazer com que a palavra de Deus, o amor de Deus, o amor que ele tinha à Eucaristia, a Nossa Senhora, chegasse às pessoas. Então, saber utilizar a internet, em primeiro lugar, com prudência. Ela não pode ser o centro da sua vida. O aparelho, o celular, as mídias sociais, não pode ser uma prisão e a sua vida não pode partir daí e fechar nesse sentido. Mas tem que ser um espaço onde você testemunhe às pessoas aquilo que você crê, né? Seja um espaço onde facilite a proximidade com os que estão distantes, mas, ao mesmo tempo, não distancie os que estão próximos. E seja uma oportunidade também de gerar a caridade, né? Quantas vaquinhas, quantos problemas sociais não são resolvidos dentro da própria internet, com o uso da própria internet, né? Então, é saber utilizar da melhor forma para que ela seja um instrumento de amor, de bondade, facilitador de proximidade entre as pessoas. Então, Lúcia, é assim como você faz, né? A Lúcia participa de uma campanha, eu vi esses dias nas redes sociais da Lúcia, ela participa de uma campanha, de uma vaquinha para a reconstrução daquela escola que o governo derrubou lá no acampamento do Sem Terra de Campo do Meio, né? É um gesto de construção da santidade, né? Participar dessas iniciativas. Se na rede existe oportunidade de santificação, na rede também existe muito pecado.
E espalhar fake news é pecado, não leva à santidade. Né? Com certeza. Temos aqui, olha só, um testemunho da Eliane. A Eliane diz: sou de Itamonte e no meu bairro tem um milagre da Nha Chica. É de uma criança, Vinícius. E o processo já foi encaminhado para reconhecimento como o segundo milagre da Nha Chica. Já deve ter chegado aí, né, Padedinho? Está chegando, né? Eu já fiquei sabendo desse caso, né? Estão preparando o material para poder, as consultas médicas, os exames que foram feitos, para nós podermos ver, quem sabe, este é o milagre que vai conceder a canonização à nossa querida Beata. Que beleza, rezemos, né? Essa é a nossa parte. Rezemos para que seja aí, então, o milagre da canonização. Uma pergunta do Pedro, sempre fazendo boas perguntas. A santidade não é um dom apenas para si, mas para o outro, para a comunidade. O que podemos fazer para que a santidade não seja apenas uma busca pessoal, mas um projeto de nossas comunidades? Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos compreender e ajudar as nossas comunidades a superar é essa ideia estática ou essa ideia de uma santidade distante, fora da nossa realidade, né? Como o próprio Papa vai ressaltar, a salvação e a santidade, ele é um chamado da comunidade. Nós somos, e até a própria oração eucarística quinta deixa isso claro para nós, um povo santo, pecador, mas acima de tudo um povo santo. Então essa vocação à santidade, ela tem que ser mais amada pelas nossas comunidades, buscada e incentivada enquanto conjunto. Às vezes nós vemos tantas preocupações com a manutenção, com o cuidado, com a formação, mas precisamos incentivar mais as pessoas a valorizar essa busca da santidade na vivência do testemunho cristão, do amor de Cristo na vida, né? E dessa construção de uma espiritualidade de ligação com Deus, mas que essa espiritualidade seja também uma doação, né? Entender esse passo para que não seja apenas um projeto meu, só meu, mas seja um projeto de toda a comunidade. Eu quero ajudar meu irmão a se salvar, meu irmão quer ajudar a minha pessoa a se salvar, e um ajudando o outro, nós caminhamos unidos e mais fortalecidos para alcançar essa santidade. Eu penso que nesse ponto aí que o Padre Edinho conclui a resposta, a gente pode unir a Gaudete et Exsultate com a Fratelli Tutti. Se nós aplicarmos a fraternidade universal nas nossas comunidades e realizarmos aquilo que o Papa João Paulo II dizia na Novo Milênio in Eunte, lá ele dizia que a santidade deve ser o objetivo imutável de todos os planos de pastoral. Todos os planos de pastoral têm que visar a santidade de toda a igreja. Se nós colocarmos a santidade como nosso objetivo, recolocarmos ou recordarmos e vivermos isso na fraternidade, né? Não numa santidade isolada ou numa santidade espiritualista, né? Mas uma santidade concreta, prática, dos gestos cotidianos, acho que a gente ajuda as comunidades a serem mais santas, né? O objetivo não pode ser eu ser santo, né? Salva a tua alma, já não está escrito nem nas cruzes dos redentoristas mais, né? Agora é viver e crescer em comunidade, né? É a santidade em comunidade. O Geraldo de Três Pontas faz uma pergunta, mas é um perigo dar spoiler nessa pergunta. Ele diz: alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Essa exortação encerra as bem-aventuranças.
Podemos concluir que elas, as bem-aventuranças, são um caminho de santidade? Antes do Padre Edinho responder, eu quero lembrar que o terceiro capítulo da Gaudete et Exsultate, que nós vamos estudar aqui daqui 15 dias, ele trata das bem-aventuranças. Com certeza. As bem-aventuranças, eu até no dia de Todos os Santos, eu digo, olha, você quer ser santo? Segue as bem-aventuranças. É o segredo da santidade, né? Até quando vai se beatificar alguma pessoa, é feito dentro da posício uma análise da vivência das bem-aventuranças, das virtudes, daquelas propostas que Jesus traz, né? E o próprio nome beato é bem-aventurado, bem-aventurada, é aquele que é feliz. Feliz porque ouviu o conselho de Jesus, o segredo do céu de Jesus, colocou em prática realmente na sua vida, e agora colhe a verdadeira alegria e exultação no céu. Então, com certeza, as bem-aventuranças, ela, além de ter essa conclusão, é, na verdade, o que a gente espera, né? É o caminho para seguir, para chegar no céu. É o projeto. É o projeto. A belga, de novo, diz assim: essa fala sobre santos de nossas casas, avós, mães, e aí eu acrescento, vizinhos, gente da comunidade, eu achei muito interessante, porque eu acredito que eles estão no céu mesmo. E ser santo é estar no céu, ao lado de Deus. Se não acreditarmos nisso, a morte se torna o fim. É certo acreditarmos assim? Ela pergunta. Com certeza, né? Eu até, quando o Papa fala de santos ao pé da porta, eu me lembro de uma tia que eu tive, que foi uma pessoa que viveu a sua vida de esposa, mãe, né? Teve seus filhos, mas de uma profunda fé, de uma profunda entrega a Deus, foi ministra durante 11 anos, foi coordenadora da Mãe Rainha, mas era uma pessoa de um coração gigante. Acolhia os pobres, cuidava das pessoas, ajudava quem quer que estivesse passando necessidade. Então, eu e as pessoas que conheceram a minha tia, né, chamava Alvina, nós dizíamos, né, conversamos no popular, se a tia Alvina não estiver no céu, eu não sei quem de nós que vai estar. Porque alguém que viveu uma vida marcada pela oração, marcada também pela prática, pelo cuidado da sua casa e das pessoas que batiam a porta da sua casa, se essa pessoa não está no céu, né? Então, assim, os santos ao pé da porta existem. E cada um de nós tem, talvez, o seu santinho particular. As pessoas que já partiram para a casa de Deus, né, já foram para o céu, e que viveram realmente uma vida de testemunho e nos impulsionaram para poder vivermos esta fé, para podermos praticar aquilo que elas também viveram. São incentivos para nós. Com essa história dos santos ao pé da porta, o Papa Francisco dá a entender aí nesse capítulo da exortação que nem todos os santos precisam ser canonizados, né? Aliás, os santos nunca precisam, não é um benefício para eles serem canonizados, é benefício para nós, né? Porque aí nós podemos seguir o exemplo deles e invocar a sua intercessão. Eles já estão no céu e canonizados ou não, não vai mudar nada para eles, né? Mas é legal a gente perceber isso. Nem todos os santos precisam ser canonizados. Vai ter muito santo no fim dos tempos, uma multidão incontável que não foi canonizada. E não vai ter nada de errado nisso. Tu concorda, Padre Edinho? Concordo plenamente, né? O céu é para os santos, e quem se santificou, né, não tem essa necessidade de ser canonizado. Às vezes as pessoas têm aquela imagem que a porta do céu abre para quem foi canonizado. Canonizou, abriu a porta do céu. Não, todos aqueles que viveram uma vida com Cristo, testemunharam a sua fé, estão com Deus, estão na eternidade, né?
viveram uma vida de amor, de doação. Então, no final dos tempos, realmente nós seremos surpreendidos, porque aquela vizinha, a sua avó, sua mãe, vai estar tudo lá na fila dos santos entrando para, né, participando da glória de Deus. E isso nos leva também a um outro olhar sobre quem compartilha a vida com a gente, né? O santo, para ser santo, não precisa estar morto, né? Nós convivemos com santos vivos. Aliás, a santidade, ela é feita no cotidiano da vida. Então, a gente convive com gente santa, né? E é interessante a gente ter essa sensibilidade, não para canonizar as pessoas vivas, porque todo mundo é passível de erro, e os santos também erraram, né? Até aproveito para lembrar aqui, o Padre Adinho me provocou lá no meio da live, que eu tinha uma história para contar, né? Eu estava contando para ele antes da live, ele me perguntou se eu conhecia a nossa mãe, a serva de Deus, Madre Teresa Margarida, né? Que o dia dela é agora, né? 14 de novembro, depois de amanhã. Eu não apenas conheci nossa mãe, como convivi muito, muito perto dela, e tive a graça de, inclusive, ser confessor da nossa mãe. Eu tinha uma semana de padre, o Pedro deve lembrar disso, quando eu fui celebrar a primeira missa no Carmelo. E depois entrei para fazer uma refeição com as irmãs, e a nossa mãe chega perto de mim, me pega pelo braço e diz: meu filho, eu quero te pedir um favor. E eu respondi para ela: minha mãe, a senhora não pede, a senhora manda. E ela me disse: eu quero que você seja o meu confessor. Eu quase caí das pernas. Eu, padre de uma semana, você confessor de uma santa. Mas eu tinha dito que ela mandava, não podia pular para trás. Então eu disse: minha mãe, a senhora quer confessar quando? Ela me respondeu assim: as constituições me mandam confessar toda semana. Nessa idade, ela já tinha aí seus 90 anos, eu deveria confessar todo dia, porque não sei que dia que Deus vai me chamar. Mas, como eu vou confessar no sábado, e eu celebrava para elas todo sábado, às 7 horas da manhã. Como para você me atender? Você vai ter que vir às 6h30? Vamos combinar assim. Num sábado, você vem me atender. No outro sábado, você dorme mais um pouquinho, porque você também precisa, né? A sensibilidade, a delicadeza, a misericórdia que aquela mulher encarnava, né? Mas e eu pensava assim: essa mulher não vai ter nada que confessar. Não tinha um dia que eu chegava lá que ela não tinha uma boa listinha para confessar, né? E quanto eu aprendi, porque a confissão, para nós padres, é uma escola. Cada confissão que a gente atende é um exame de consciência que a gente faz. Porque às vezes vocês vêm e confessam certas coisas que nós nunca confessamos, mas sempre fizemos. E aí a gente cai na real e diz: puxa, eu também fiz isso, eu também preciso confessar isso. Mas eu queria lembrar uma outra história, que é daí de Baipendi. A igreja matriz de Baipendi tem uma imagem maravilhosa de Santa Rita, de papier-mâché, né, importada. E eu me lembro da minha infância, quando eu era coroinha do Monsenhor Geraldo Junqueira, que todo dia 22 de maio, o Monsenhor Geraldo Junqueira fazia a mesma homilia. A gente que vai ficando lado velho, a gente tem essas coisas. Todo ano a gente prega a mesma coisa. A sorte que o povo não lembra. Mas eu me lembro que o Monsenhor Geraldo, no dia 22 de maio, sempre fazia a mesma homilia. E ele dizia, entre outras coisas, isso: que Santa Rita era tão santa, mas tão santa, que ela se confessava todo dia. E eu, moleque, sentado lá no altar, coroinha, tinha o quê? Eu fui coroinha dos 7 aos 15 anos, ouvia essa homilia todo ano, né? E eu dizia assim: truco, que história é essa de ser santo e ter que confessar todo dia? Eu que não sou santo não preciso confessar todo dia, né? E eu dizia: o Monsenhor já está ficando caduco.
mais tarde eu fui entender exatamente aquilo que o senhor disse lá na hora que o senhor tratava disso na sua exposição. Quanto mais perto da luz, mais a gente enxerga a sujeira. Quanto mais longe da luz, menos a gente enxerga a sujeira. Se a gente entrar em casa com uma vela na mão, vai estar tudo perfeito. Mas se a gente iluminar a casa com LED, a gente vai começar a tirar a telha de aranha, tirar mancha no piso, lavar as cortinas. E quanto mais perto da luz, mais a gente percebe a escuridão, a sujeira que habita em nós. E é isso que a santidade faz. A santidade é proximidade da luz. Eu costumo dizer, já meio que como o Monsenhor Geraldo Junqueira, que quem chega para confessar e diz que não tem pecado, a luz está apagada, a coisa está feia, né? Chega mais perto da luz, porque você não está enxergando os seus pecados por causa disso. Bom, vamos encerrando, mas tem aqui umas colocações interessantes. O Pedro diz, quando a gente respondia a pergunta dele, não é essa não, Pedro, é a anterior. A fala dos senhores me fez lembrar de algumas celebrações litúrgicas em que comemoramos alguns santos com seus companheiros mártires. Uma comunidade que se entrega pelo reino. É verdade, né? Os nossos santos do Rio Grande do Norte são um exemplo disso. Uma comunidade inteira martirizada. E levou o nome o padre, o ministro da Eucaristia, o coroinha e companheiros mártires, né? Mas o Padedinha que tem que comentar, não sou eu? Mas com certeza, é muito, muito interessante, né? E são exemplos para o mundo todo. Nós temos os nossos aqui no Brasil, mas tem os mártires da Coreia, do Vietnã, né, da China também. E é um exemplo, a comunidade inteira se comprometeu, né? Algumas histórias a gente sabe, nós sabemos que o risco da morte era sabido por todos. Todos sabiam que poderiam ser martirizados se praticassem sua fé, mas preferiram morrer juntos do que viver separados. Isso mostra essa verdadeira comunidade que testemunha, que se santifica unida. Eu achava muito interessante, acho que o senhor conheceu também o Padre Quevedo, aquele jesuíta parapsicólogo, né? O Padre Quevedo era muito, gostava de ir à televisão, aos programas mais afinados à cultura espanhola dele, né? Mais alardeadores de coisas. Mas o Padre Quevedo tinha uma coisa interessante. O pai e a mãe dele eram canonizados. Foram mártires da Revolução Espanhola. E foram 300 mártires canonizados pelo Papa João Paulo II. E dentre esses 300 mártires estavam os pais do Padre Quevedo. Então ele se vangloriava e dizia: eu sou filho de beatos, né? Que coisa interessante, né? Um filho ver a beatificação dos seus pais. Agora a mãe do Carlo Acutis e o pai viram a canonização, a beatificação do filho, né? Mas um filho ver a dos pais é interessante. O Geraldo pergunta aqui, agradece a resposta, Padre Edinho, Padre Jean, obrigado. Seria bom sabermos quais os seus santos de devoção. Então vamos começar pelo Padre Edinho. Bom, meus santos de devoção não são muito diferentes ou difíceis de adivinhar, né? Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, né? E no título de Nossa Senhora do Rosário. Sou devoto de São Tomé, da minha terra, não tinha como não ser. Sou devoto dos Santos Reis. E, assim, não é porque eu estou aqui no santuário, não, mas eu sempre fui muito devoto da Beata Inha Chica, né? Por causa da proximidade, por causa da história de vida da minha família com a Beata Inha Chica. Também tenho um carinho muito grande, uma devoção muito grande pelo Beato Padre Vitor, né? Então, esses são meus santos de devoção, que na hora do aperto, eu, né, e procuro viver também, né, o testemunho de vida deles, trazer elementos para a minha vida também.
Bom, eu partilho da devoção a Nossa Senhora com uma curiosidade. Nossa Senhora, na minha vida, ela vai mudando de títulos. Já teve época em que eu fui muito devoto Nossa Senhora de Fátima, já teve época em que eu fui muito devoto Nossa Senhora das Graças, já teve época em que eu fui muito devoto da Imaculada Conceição. Hoje, atualmente, Nossa Senhora, na minha devoção, está a Senhora do Carmo, por ser a padroeira da nossa diocese. Gosto muito de São José também, tenho um carinho especial por São José. São Francisco e Santa Clara, eu já fui franciscano um certo tempo, então gosto muito de São Francisco e Santa Clara. São Maximiliano Kolbe, martirizado no campo de concentração, é um santo que eu admiro à beça. E os nossos beatos. Gosto demais da Inha Chica, também, não podia ser diferente. Cresci aí à sombra do santuário. E aí eu confesso para vocês, eu acho que no hall das minhas devoções, ela ocupa o primeiro lugar. Sabe, na hora do aperto, é a Inha Chica que eu recorro. Nas causas urgentes, é a ela que eu peço. Mas também gosto muito do Padre Victor, por ser padre do clero da campanha, não posso deixar esse meu irmão de lado, para que ele não deixe esse seu pobre irmão de lado, né? E a nossa mãe também é um caso de amor, porque eu corro o risco, como o Padre Quevedo dizia, minha mãe e meu pai são beatos, eu corro o risco de dizer a minha penitente é beata, né? Ter sido confessor daquela mulher, e não só confessor, eu estava junto da cama na madrugada em que ela morreu. Eu assisti à morte da nossa mãe, não me esqueço que na hora de colocá-la no caixão, fui eu que peguei nas duas canelinhas dela para tirá-la da cama e colocar no caixão, e ainda tive a graça de presidir a missa Ezequiel na Matriz da Ajuda, a missa de corpo presente da nossa mãe, porque Dom Diamantino tinha um compromisso em Belo Horizonte e celebrou de madrugada no Carmelo e foi, e depois acabou que na confusão ali do enterro, o Padre Lio era o pároco, mas ele dizia, se eu for presidir eu vou chorar. E eu dizia assim, se for pregar eu choro, mas presidir eu consigo. E o Padre Roberto disse, eu prego. Então ficou assim, eu presidi, o Padre Roberto pregou, e o Padre Lio, que era o pároco, concelebrou ao lado. Então tenho um carinho também, a nossa mãe, eu falo com ela muitas vezes, como dizia sempre no singular, minha mãe, olha isso aqui, minha mãe socorre aqui, minha mãe acode lá. Então tem aí um bom rol de santos. Muito bem, vamos parar por aqui. Já faz 1h43 que nós estamos conversando, né? E precisamos deixar um pouquinho para a semana que vem. Na semana que vem, nós vamos aprofundar o capítulo 2. Se você ainda não leu o capítulo 1, leia. Se você já leu, comece a ler o 2. Se você vai ler o 1, já embala e lê o 1 e o 2. São capítulos breves, mas muito densos, com umas expressões que merecem ser sublinhadas, que merecem ser guardadas para sempre. Então a gente se encontra quinta-feira que vem para aprofundar os 2 inimigos da santidade. A gente já falou deles na semana passada com o Padre Robson, mas a gente vai voltar na semana que vem para aprofundar bem esses 2 inimigos da santidade. Padre Edinho, o meu agradecimento. Muito obrigado mesmo pela riqueza da partilha dessa noite, pela sua presença amiga, pela sua facilidade de comunicar com essa simplicidade, mas sem perder a profundidade do ensinamento do Papa. Muito obrigado. Tenho certeza pelos comentários que já vi aqui, que todos nós ficamos enriquecidos com a sua presença. Seja sempre muito bem-vindo ao Sobre a Mesa e foi uma alegria partilhar contigo a mesa dessa semana.
Eu que agradeço a oportunidade, Padre Jean. Foi um prazer estar aqui esta noite. Agradeço a atenção de todos. Fico feliz em ter colaborado com a reflexão dessa exortação apostólica tão bonita do nosso Papa e ajudar no processo de crescimento de fé e de espiritualidade de todas as pessoas que participam conosco. Um último pedido para o senhor, já que o senhor está aí, pertinho da Inhaxica, recomende-nos a ela. Amanhã cedo, quando o senhor for lá, a urna das relíquias da Inhaxica, não esqueça de recomendar a ela, a todos nós que estamos aqui na sala. E para terminar essa nossa conversa, eu acho que a relíquia está aí ao alcance da sua mão, não está? Abençoe-nos no final dessa noite com essa preciosa relíquia que tem ali, olha, um pedacinho do osso do fêmur, é isso? Né? Do rádio. Do rádio, do osso rádio da Inhaxica. O Senhor, nós rezamos todos para terminar como ela gostava, uma Salve Rainha, e o Senhor então nos abençoa com essa preciosa relíquia. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, Inhaxica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus lhe pague, Padre Edinho, mais uma vez. Um abraço a todos vocês que ficaram conosco nessa noite de formação. Até quinta-feira que vem. Aproveitem essa noite. Façam agora um pequeno silêncio ou um grande silêncio e deixem essas palavras que o Padre Edinho hoje nos trouxe cair no fundo do coração, para que todos nós, abençoados pela Beata Inhaxica, respondamos a esse chamado à santidade que que é dirigido por Deus a todos nós desde o batismo. Boa noite a todos e fiquem com Deus.